Estamos de volta, nosso Masechet Makot, a gente está dando Afteta Mudbet, na Mishnah, da 10ª linha mais ou menos, fala pra gente a Mishnah. Assumá inogole, de ver Rabiuda. Fala Rabiuda, alguém que ele é cego e ele matou sem querer outra pessoa, ele não vai para Galut. Rameir Omer Gole, Rameir fala não, mesmo que ele era cego, ele vai para Galut, a gente vai ver na Gemara Drashot dos Psukim. Assoné em Nogolé. Uma pessoa que ele odeia a outra e matou ela sem querer, ele não vai para Galuto. Porque o fato dele odiar outra pessoa, meio pra gente que é sinal de que foi, como se diz, querendo. Então, nesse caso, ele não tem direito a galuto. Rabi Yossi fala, não, alguém que matou outra pessoa e ele odiava ele, a gente não considera ele nem como sem querer, a gente considera isso como se fosse de propósito, certo? A primeira opinião fala, olha, não vai para galuto, mas não é igual de propósito, ele não é morto por isso. Rabi Yossi fala, uma pessoa que matou outra e ele odiava essa pessoa, mesmo que foi sem querer, sem querer querendo, é como se fosse de propósito. Ele é morto como se ele tivesse matado de propósito. Rabi Shimon Omer, yesh sonei golé, veyesh sonei sheino golé. Rabi Shimon fala, não depende do sentimento dele pela outra pessoa. Mesmo quando um odeia o outro, às vezes ele vai para galuto, às vezes não. Qual a diferença? É clara, a regra é a seguinte, koshu yachol omar ledat harag, no golé, shelo ledat harag, arei ze golé. Se a gente analisa a situação, e dá para interpretar na situação que aconteceu lá, que foi de propósito, não tem galuto. Mas se dá para interpretar de que foi sem querer, a gente olha o caso e vê que foi sem querer, aí tem galuto, certo? Então, por exemplo, ele tem um machado. Se ele está cortando madeira com machado e o machado voou da mão dele e matou alguém, aqui, como a pessoa soltou o machado, ele não está segurando direito, dá para entender, dá para puxar para o lado de propósito, aí não tem galuto. Mas se ele estava cortando com o machado e de repente a parte de metal do machado voou e matou, ele está segurando a madeira, ele não soltou o machado, mas voou parte do machado, quebrou o machado e matou alguém, nesse caso, dá para interpretar isso como sem querer e não teria galuta, a Gemara vai trazer isso. Só para explicar melhor. Fala Braita para explicar a discussão entre Rabiuda e Rabi Meir. De acordo com Rabiuda, alguém que ele é cego, ele não vai para galuta. De acordo com Rabi Meir, ele vai para galuta. Beloreot, está escrito no Pasuk que ele matou outra pessoa sem ver, não viu o que ele estava passando lá e acabou matando. Pratela sumar, de ver Rabiuda. Rabiuda entende que a palavra Beloreot, que ele matou outro sem querer, não viu o que ele estava passando, é sinal de que, de forma geral, ele sim consegue ver. Nesse caso específico, ele não viu, mas é alguém que consegue ver. Agora, alguém que Bichlá não vê, ele não tem o din de galuto, ele não vai ser morto, porque foi, obviamente, sem querer, já que ele não consegue ver, certo? O cara é cego, mas ele também não tem galuto, porque tem que ser alguém que geralmente consegue ver, e nesse caso não percebeu que tinha alguém lá. Rameir Omer beloreot lerabot et assumá. Rabi fala que não, beloreot, sem ter visto, vem incluir o cego, que o cego também vai para galuto. Qual a discussão entre eles? Mas tá, mas Rabi, qual o motivo do Rabi? Está escrito o seguinte, está escrito no Pasuk, Ve'asher yavo etreu bayar. Está escrito no Pasuk, alguém que ele matou outra pessoa, matou alguém por acaso na floresta. A filo suma, a priori está falando de qualquer um, não definiu que tipo de pessoa matou aqui, mesmo alguém que foi cego. Ata beloreot, vem a continuação do Pasuk, sim, está escrito no Pasuk, Ve'asher yavo etreu bayar, lachtov etzim, venidcha yado bagarz nidchot etz, venashal barzel min haetz, umatzah etreu vamet, uyanus el achad harim haele vachai. O beloreot, em outro Pasuk, desculpa, esse Beloreot, ele está escrito em um passuco também ligado a essa situação, mas em outro lugar, em Bamidbar e Dvarim, são duas parashot da Torá que se completam. O primeiro passuco de Dvarim fala, olha, uma pessoa que matou a outra sem querer, ele vai para a galuta. A priori, uma pessoa que matou a outra, não está escrito que tipo de pessoa, a priori mesmo alguém cego. Beloreot vem dizer que somente se for alguém que nesse caso não viu, mas alguém que tem que ser alguém que geralmente vê. Agora, se alguém que é cego completamente, ele não está incluso no passuco. Ver Rabi Meir, agora Rabi Meir, que ele falou que o cego sim vai para a galuta, ele tem o seguinte, Beloreot lemaet. Beloreot, quando está escrito no passuco, sem ter visto, vem realmente excluir alguém. Bivlidat, sem perceber, sem prestar atenção, também vem lemaet. No passuco a gente tem 2 miutim, está escrito Beloreot bivlidat. Certo? Tem 2 psukim que excluem pessoas. Alguém que ele matou o outro sem ver e sem prestar atenção, sem perceber a presença do outro lá.
Agora, o que a gente faz quando a gente tem duas exclusões? Então, Veira Meir traz uma regra para a gente que diz o seguinte: Ave miut achar miut, vem miut achar miut, ela lerabot. Quando eu tenho duas exclusões, é igual menos com menos dá mais. Se eu tenho um passu que exclui o cego e mais um passu que exclui o cego, certo? Beloreot é alguém que não viu, vem excluir o cego. Bivlidat, sem prestar atenção, sem perceber que tem alguém lá, vem excluir o cego também, que ele nunca percebe. Se eu tenho 2 miutim, eu tenho duas exclusões, é menos com menos que dá mais. En miut, achar miut, lerabot. Quando a Torá exclui alguém, exclui ele de novo, é sinal de que ela quer incluir ele. Por quê? Qual a ideia, basicamente? Aparentemente, a Torá quer escrever a palavra beloreot, por algum motivo. Só que essa palavra, essa frase beloreot, ela é exclusiva, ela exclui o cego. Só que a Torá não quer excluir o cego, ela precisa escrever beloreot, mas ela não quer excluir o cego. Então, o que ela faz? Ela escreve mais um miúdo, mais uma exclusão, para dizer o seguinte: olha, eu não estou excluindo, eu estou excluindo ele duas vezes, para você entender que isso que eu excluí ele na primeira linguagem de Beloreot, a minha intenção não era a exclusão do cego, eu não quero excluir ele. Então, eu vou colocar mais uma exclusão para você entender que não, é menos com menos que dá mais. A minha intenção é que o cego também tenha galuto. Só que eu preciso escrever Beloreot, para você não tirar conclusão que o Beloreot vem excluir o cego, eu vou te colocar mais uma exclusão na continuação do Passuk, para você aprender assim trazer o cego de volta. Certo? Essa é a regra que diz que em miut, achar miut, ela lerabot. Então, de acordo com o Rabi Meir, por que o cego vai para a galuta? É verdade que a gente tem uma exclusão de Beloreot, mas a gente tem outra exclusão de Bivlidat. E quando eu tenho duas exclusões, é menos com menos que dá mais. Então, o cego está incluso. Verabilda Bivlidat, para Lemit Kaveno Deata. Verabilda fala, não, esse Bivlidat, sem a intenção, sem pensamento, não vem excluir o cego, ele vem excluir alguém que matou intencionalmente. Ele tinha intenção de matar fulano e matou ciclano, por acaso. Certo? Ele não tinha intenção de matar a pessoa que foi morta, mas ele tinha intenção de matar outra pessoa. Esse caso também não tem galuto. Então, de acordo com o Rabildo, Vlidat não vem excluir o cego de novo, vem excluir outra pessoa. Por isso, nesse caso, tem galuto. Por isso, nesse caso, o cego continua excluído e o cego não tem galuto, de acordo com o Rabilda. Não tem 2 miutim, não tem dois menos. Cada um dos miutim, cada uma das exclusões aqui é para um tema diferente, por isso eu não junto eles e não trago o cego de volta. E Rabiose Omer Asone Neirag, certo? Rabiose falou que alguém que ele é soné, alguém que ele odeia a outra pessoa, e ele matou essa outra pessoa sem querer, o fato dele odiar ele é sinal de que não foi sem querer, de que foi de propósito, por isso ele é morto no Beitin. Pergunta, mas espera aí, não teve aqui atrás, para o Beitin castigar, tem que ter tido advertência, tem que ter tido testemunhas que falaram, não faz isso, senão você vai ser castigado pelo Beitin. E aqui não teve, a priori foi um caso em que ele matou ele sem querer, entre aspas, não teve testemunhas advertindo. Responde aí, Matnitin Rabi Yossi Bar Yudai. A nossa Mishnah vai de acordo com a opinião de Rabi Yossi Bar Yudai. Rabi Yossi Bar Yudai Omer, Chaver não tzarich atra, lefi she'lo nitra atra ela leavchin ben shogeg lemezid. Rabi Yossi Bar Yudai fala que a atra, a advertência, não é algo essencial, não é algo crucial para matar, para castigar a pessoa que fez algo de errado. A função da atra, a função da advertência é só para dividir entre propósito, entre sem querer e de propósito. Para eu saber que a pessoa fez algo de propósito, não foi sem querer, tem que ter advertência, porque na hora que ele foi advertido de que aquilo é proibido, o sinal de que quando ele fez isso, sabendo da proibição, ele fez isso de propósito e não sem querer. Então, fala, por exemplo, um haver, um tamid chacham, se ele faz algo de errado, ele é castigado mesmo que não foi advertido, porque ele sabe tudo que pode e que não pode. Se ele fez alguma coisa, ele fez de propósito, não fez sem querer. Assim também o cara que odeia o outro, um que odeia o outro e matou ele sem querer, entre aspas, com certeza não foi realmente sem querer, foi de propósito, devido ao ódio que ele sente. Então aqui, já que eu tenho o quesito ódio, eu tenho o fator ódio entre essas duas pessoas, é sinal de que se ele matou o outro, foi de propósito e não foi sem querer. Então não preciso de advertência, porque está claro a intenção da pessoa no que aconteceu. Por isso, de acordo com o Rabi Yossi, uma pessoa que matou a outra nessa situação em que ele estava cortando lenha e sem querer o cajado voou e matou alguém, se um odeia o outro, se eles se odeiam, então isso daqui já é suficiente para ser chamado de mesid de propósito e não precisa ter advertência.
precisa ser castigado. E Rabi Shimon Omer yesh sonei golei vechol. Rabi Shimon falou que tem situações diferentes. Às vezes o cara que odeia outro vai para galut quando mata sem querer, e às vezes não. Quando? Tânia, Rabi Shimon yesh sonei golei vesh sonei sheno golei. Quando ele falou isso, quando ele falou aquilo. Quando uma pessoa que odeia outra, ele tem galut e quando não. Então explica a Braita o seguinte: Nifsak golei, nishmat eno golei. Se o machado que ele estava usando para cortar, nifsak, o machado quebrou, voou e matou essa outra pessoa, ele vai para galuto, porque ele não tem controle sobre a quebra do machado. Se o machado quebrou e matou alguém, realmente eu posso entender que foi sem querer. Mesmo que ele odeie essa outra pessoa, ele não tem controle para fazer o machado quebrar justo na hora que ele estava baixando o machado e voar no outro. Mas se nishmat, mas se o machado fugiu da mão dele sem querer, ele soltou o machado, aqui não tem galuto, porque não foi realmente sem querer. Sem querer, você não solta o machado sem querer e justo matou alguém. Então aqui é mais de propósito, por isso não tem galuto. Pergunta Gmará, Veatania Rabi Shimon Omer leolamino gole, achi shamet machatzalom yado. Pergunta Gmará, espera aí, Rabi Shimon falou em outro lugar que só tem galut quando o machado voa. Quando voou o machado da mão da pessoa, mas se o machado quebrou e matou alguém, não tem galuto. Então, contraditório. Aqui, Rabi Shimon falou que se o machado quebrou, ou a parte de metal soltou e matou alguém, vai para galuto porque foi sem querer. Se o cara soltou o machado, não vai para galuto porque com certeza foi de propósito e não sem querer. Em outro lugar, Rabi Shimon fala o contrário. Ele fala que só tem galuto quando o machado soltou, mas se voou o metal do machado, não tem galuto. Então, kasha nifsak é nifsak, kasha nishmat é nishmat. Os dois casos estão contraditórios. Responde a Gemara, tem aqui um concerto, não é nifsak, é nishmat. Nishmat a nishmat lo kasha abeohiv abesone. Fala, Gemara, olha, não tem contradição. Quando o Rabi Shimon falou que se o cara soltou o machado sem querer e matou alguém, a contradição a priori que em um lugar ele falou que tem galuto, outro lugar ele falou que não tem galuto, não é contraditório. Depende se ele gosta dessa pessoa ou não gosta dessa pessoa. Se alguém que ele gosta, que ele não tem problema com ele, e o machado soltou e matou essa pessoa, vai para galuto, porque ele não tinha nada contra, não tinha nenhum ódio aqui entre eles. Então deve ser que soltou sem querer. Por isso ele vai para galuto. Mas se ele odeia essa pessoa e por acaso ele acabou, na hora que ele estava cortando a madeira, soltando o machado e matando ele, alguém que ele odeia, aqui não é sem querer. Aqui é quase de propósito e não tem galuto. Então, com relação ao nishmat, que o machado soltou, escapou da mão dele, depende. Se escapou e matou alguém que ele gosta, tem galuto, foi sem querer. Se escapou e matou alguém que ele não gosta, não tem galuto. Nifsaka, lokasha, rebi rabanan. Agora, o outro caso, em que em um lugar Rabi Shimon falou que se o metal do machado soltou e matou alguém, que aqui com certeza não foi de propósito, em um lugar ele falou que tem galuto, em um lugar ele falou que não tem galuto, também não é contraditório, depende se é Rebbe ou Rabanan. A gente viu discussão lá atrás entre Rebbe e Rabanan, em quais casos em que o cara estava cortando madeira e matou alguém, em quais casos ele vai para galuto, em qual caso não. Então a gente tinha uma discussão, uma opinião dizia que se voou o metal do machado e matou alguém, tem galuto, e outra opinião falou, não, se voou o metal do machado e matou alguém, não tem galuta. A galuta é quando ele cortou a madeira e o pedaço de madeira voou e matou alguém. A madeira que está sendo cortada matou e não o próprio machado. Então, a priori contradição entre Rabi Shimon, se o soltar do metal do machado matou alguém, se tem galuto ou se não tem galuto, não é contradição, é simplesmente a discussão entre Rebbe e Rabanan. Quando o metal do machado matou alguém, uma opinião diz que, olha, o metal do machado matou alguém, tem galuto, outra opinião diz não, o metal do machado nunca causa galuto, galuto é só quando a madeira cortada matou alguém, então não é contraditório, são simplesmente duas opiniões. Próxima Mishnah. Fala Mishnah, Leichan Golim, para onde vão para Galut, certo? Essa história de Galut, onde ela acontece? Para onde eles vão exatamente? Responde a Mishnah, Learei Miklat, eles vão para cidades refúgio, Leshalosh Meven Yarden, Leshalosh Beretz Kenan, tinham 3 cidades refúgios ao leste do Yarden, onde ficavam as tribos de Reuven, Gad e metade de Menashe, e 3 cidades refúgios ao oeste do Yarden, o que é chamado de Eretz Israel, Eretz Kenan, Neemar, et Shalosh Arim Titnu Mever Yarden, et Shalosh Arim Titnu Beretz Kenan, como está escrito no Pasuk, 3 cidades ao leste do Yarden, 3 cidades em Eretz Israel.
Enquanto não foram nomeadas as cidades em Eretz Israel, as três separadas por Moshe Rabbeinu ao lado leste do Yarden, Moshe Rabbeinu não entrou em Eretz Israel, certo? Ele não atravessou o Yarden, então ele só separou as cidades ao leste. Enquanto as cidades do lado oeste do Yarden em Eretz Israel não foram nomeadas e separadas, as três ao lado leste não funcionavam, não coltot, elas não recebiam pessoas que mataram sem querer. Shinemar, Shesharim Miklatiena. São 6 cidades refúgios. Atiyu Sheshtan Koltot Keachad. 6 cidades refúgios vem dizer que só funciona quando tem as 6 cidades. O Mechuvanot lembra Chimizolezo. Tinham caminhos, tinham estradas de uma cidade para outra, certo? Elas eram bem sinalizadas, bem construídas, e tinham caminhos que levavam de uma a outra. Shinemar, Tachin Lecha Derech. O Mosrim Laem Shnei Tamdei Chamim, o cara que matou uma pessoa sem querer, acompanham ele para a cidade de refúgio 2 Talmidei Chachamim, Shema Yarginu Baderech, porque às vezes ele vai encontrar os parentes da pessoa que foi morta, que tem o direito de se vingar, tem o direito de vingar a morte do parente deles. Talvez eles vão encontrar ele no caminho, então esses 2 também Ramim, eles vão acompanhar essa pessoa que matou o outro sem querer, veio da Bruelav, vão conversar com o parente. Rameir Omer, o Medaber al Deatzmo, e Rameir fala que não são os 2 também Ramim que falam em nome dele, ele próprio se protege, ele próprio se defende, Shenemar, Vezet Dvar HaRotzeach. A gente vê que o Rotzeach, a pessoa que matou o outro sem querer, ele fala. Então, quando aparece lá um parente do assassinado, do cara que morreu sem querer, o próprio assassino tem que se defender. Rabi fala, olha, no começo, tanto faz em qual situação, em qual circunstância aconteceu a morte. Mesmo que foi sem querer ou de propósito, os 2 vão para Irmiklat. Mesmo alguém que matou o outro de propósito, no primeiro momento ele foge para Irmiklat. O Beidin Sholchim Mevim Otomisham, e aí depois que toda a história ficou clara, depois que esclareceram o que aconteceu, vieram as testemunhas, o Beidin traz o assassino da cidade, alguém que ele foi julgado, que ele matou de propósito, ele é morto pelo Beidin, e alguém que perceberam que ele não matou de propósito, e ele também não entra nas definições de Galut, ele é liberado, ele volta para casa. E alguém que, depois de analisar o caso dele, viram que ele matou sem querer, e ele matou sem querer de uma maneira que está na definição de Galut, ele volta para Galut, o Beidin leva ele de volta para a cidade de refúgio. Neymar, Veshi voltou a ideia, ele me clatou, certo? É a função do Beidin levar ele de volta, aqui ele não vai ter que voltar sozinho, com risco, com medo de ser atacado no meio do caminho, ele tem companhia, o Beidin leva ele, certo? Assim termina a Mishnah. Fala Braita, Tano Banan. Shalosh Harim Ivdil Moshe Be'ever HaYarden, que Ivdil Yoshua Be'eretz Kenan. Moshe Rabbeinu separou 3 cidades ao leste do Yarden e Yoshua 3 cidades em Eretz Israel. O Mechuvanot ayu kemin shtei shurot bakerem. E elas eram na mesma altura, ou as 3 cidades dos 2 lados, elas ficavam na mesma altura. Quais são as cidades? Então fala pra gente Agmará, a Braita. Hebron Biyehuda keneged Betzar Bamidbar. Na altura de Hebron, certo? Ao sul de Eretz Israel, ao sul de Jerusalém, você tinha do lado oeste do Yarden, Eretz Israel, a cidade de Hebron. Hebron era uma cidade de refúgio, e equivalente a ela, ao leste do Yarden, tinha a cidade de Betzar. Shem Behar Efraim, um pouco mais ao norte, no centro de Eretz Israel, tinha a cidade de Shem, era a cidade de refúgio. Keneged Ramot Gilad, ficava na altura da cidade de Ramot Gilad, ao leste do Yarden. Kadesh, Behar Naftali, e a cidade de Kadesh, ao norte de Eretz Israel, nas montanhas da tribo de Naftali, Keneged Golan Babashan. Era na altura da cidade chamada Golan, ao leste do Yarden. Certo? Essas eram as 6 cidades. O Shloshe Veshilashta, está escrito no Pasuk, Sheyum Meshulashim. A linguagem do Pasuk Veshilashta vem dizer que essas 3 cidades
elas têm que dividir Eretz Israel em 4 partes, para ficar realmente equilibrado entre uma cidade e outra, para não importa onde o cara matou alguém, ele está próximo de uma dessas cidades. O que significa isso? Sheyem midarom lechevron que mi Hebron lechem, do sul de Eretz Israel até Hebron, tem que ter a distância de Hebron até Shechem, o mi Hebron lechem que mi Shechem lekadesh, de Hebron até Shechem tem que ter a distância de Shechem até Kadesh, que é a cidade norte, o Mishchem le Kadesh, que Mikadesh la Tzafon, e da cidade de Shechem até Kadesh tem que ter a mesma distância de Kadesh para o norte, para a fronteira norte de Eretz Israel, certo? Então essas 3 cidades, elas estavam realmente bem divididas em Eretz Israel. Beveraden Telat, Beretz Israel Telat, pergunta, peraí, não estou entendendo. Você tem 3 cidades ao leste do Iordão e 3 cidades em Eretz Israel. No leste do Iordão você tem 2 tribos e meia. Em Eretz Israel você tem 9 tribos e meia. Como você pode manter o equilíbrio? 10 tribos e meia, Levim, Kohanim também. Como o equilíbrio aqui não funciona, você tem 3 ao leste e 3 em Eretz Israel, a priori tem muito mais população judaica em Eretz Israel do que ao leste do Iordão. Então, por que é 3 e 3? Porque não é proporcional. Amanabai, Begilad, Shechirotrim. Fala, Bai, olha, a região de Gilad, a região ao leste do Iordão, chamada de Gilad, ela tem uma influência muito negativa sobre os moradores da região. Lá tem muita gente que tem muitos assassinos, tem mais gente que acaba matando sem querer. Tem uma influência da região sobre as pessoas. Por isso, lá precisa de mais cidades. Então, está escrito um pasuk, virando Amud, Yudal Munalef, Gilad Karit, como está escrito um pasuk, Gilad Kriat Poalei Aven Akubá Midam. Está escrito com relação a Gilad, essa região que ela é Akuvá Midam. Mai Akuvá Midam, Shayu Okvim La'arog Nefashot. Lá as pessoas perseguiam um ao outro para matar. Quer dizer, era uma região com mais assassinos, com mais mortes, por isso era uma região que precisava de mais Arei Miklat, porque isso acabava gerando mais situações em que pessoas morriam sem querer. Por isso, lá tinha mais cidades. O Maishnam é a guisa de Marchike, o Maishnam é de Mekarvei. Pergunta para o seguinte, olha, deixa eu fazer um desenho aqui rapidinho, para a gente entender melhor. O seguinte, se a gente tem aqui Eretz Israel, certo? E a gente falou que as cidades refúgios ficavam uma no sul de Eretz Israel, uma no centro e uma no norte. Tá bom? Pergunta agora o seguinte, olha, alguém que estava ao norte de Eretz Israel, ou alguém que estava ao sul de Eretz Israel, ele tem que percorrer, digamos, 50 quilômetros até a cidade de refúgio, do norte ao sul. Se ele matou alguém nessa ponta, ou se ele matou alguém na ponta norte de Eretz Israel, ele tem que percorrer 50 quilômetros. Pergunta agora o seguinte, olha, aqui a divisão não é boa. Porque quem tiver entre a cidade de Hebron e Shechem, ou entre Shechem e Kadesh, por exemplo, ele matou alguém aqui no meio, Bedeuk no meio, entre Hebron e Shechem, ele vai ter que percorrer somente 25 quilômetros, desculpa, e não 50. Da divisão que a gente fez, que apareceu na Gemara, na Braita anterior, você tem aqui a mesma diferença, a mesma distância do sul de Eretz Israel para Hebron, é a mesma de Hebron para Shechem, que é a mesma de Shechem para Kadesh, que é a mesma de Kadesh para o norte. Mas a priori, alguém que matou no extremo norte ou no extremo sul, tem que percorrer 50 quilômetros. Alguém que matou entre Hebron e Shechem, tem que percorrer somente 25 quilômetros, então essa divisão não é boa, certo? Pergunta, por que a gente fez essa divisão? O Maishnam é o Meaguissa de Mechake, o Maishnam é de Mekarvei. Por que quem está no extremo norte ou extremo sul, ele está longe de Irmiklat, ele tem 50 quilômetros para percorrer, e quem matou aqui no meio, ele está próximo, ele está sempre no máximo 25 quilômetros das cidades. Amarabai Beshem Nam Shechirotchi. Fala, bem, olha, a cidade de Shechem, que é aqui no meio, ela também é um lugar onde ela gera violência. Por isso, a distância para a cidade de Shechem tem que ser sempre no máximo de 25 quilômetros, porque tem mais casos nessa região, então tem que ter uma proximidade maior da cidade de refúgio. Certo? Assim aparece um pasuk que a cidade de Shechem ela é ligada a Hever Kohanim derech Hirtzachu, mas Hever Kohanim, Amar Blazar, שהיו מתחברים להרוג נפשות, ככהנים הללו שמתחברים לחלוק תרומות בבית הגרנות. Que as pessoas lá na região de Shechem, eles se juntavam
juntavam para matar pessoas, igual os Kohanim se juntam para receber a trumá deles nos campos. Então, por isso, precisa de uma proximidade maior. Pergunta Maravetuleika, será que só tem 6 cidades-refúgios? Vertivelem titnu arbaim ushtaimir. Fala o seguinte, a priori os Kohanim tinham 42 cidades que eles receberam, e as 42 cidades dos Levim também serviam de cidade-refúgio. Então não eram só 6 cidades-refúgios, eram 40 e poucas. Amarabai explica Abaye, Halalu koltot ben ladat ben shelo ladat, halalu ladat koltot, shelo ladat en koltot. Fala bem, é o seguinte, tem uma diferença. A cidade dos Levim, as 42 cidades dos Levim realmente também serviam de Miklat, mas elas funcionavam diferente. As cidades dos Levim, as Arei Miklat originais, as 7 Arei Miklat, as 6 cidades refúgios originais, o cara não precisa ter percebido que ele chegou na cidade, ele está protegido. Ela recebe ele, ela protege ele mesmo sem consciência. A cidade dos Levim, se o cara sabe que ele está numa cidade de Levim, ele está protegido, senão não. Senão Goel Adam, o vingador do cara que foi morto, pode matar ele. Então, se o cara estava fugindo para ir Miklat, e no meio do caminho ele parou numa cidade de Levim, e pergunta para ele o que está fazendo aqui, ele fala, não, estou indo para Hebron, estou indo para Shem, sinal de que ele não sabe que aquela cidade é uma cidade de Levim que protege ele também, então ele tá descoberto, ele não está protegido. Se alguém matar ele lá, não tem problema nenhum, ele não chegou na cidade. Mas as 6 cidades de Ir Miklat, se ele chegou na cidade de Hebron e perguntaram o que está fazendo aqui, ele falou, não, eu estou indo para Ir Miklat, para Shem, já que ele está na cidade de Hebron, que também é Ir Miklat, ele está protegido e ninguém pode tocar nele lá. Pergunta Gemara, Hebron Ir Miklat, será que Hebron era Ir Miklat? Era uma cidade de refúgio? Está escrito no Pasuk, Vaitnu le Kalev et Hebron, Kasher Diber Moshe. Kalev, quando foram distribuir Eretz Israel para as tribos, Kalev recebeu a cidade de Hebron, baseado num acordo que ele tinha feito com Moshe Rabbeinu. Então a cidade de Hebron foi dada para Kalev, não era uma cidade de refúgio. Amarabai parve de adechtiv vetzdeair vetchatzereh natnu le Kalev ben Yefune. Fala bem o seguinte, não deram a cidade de Hebron para Kalev, deram os arredores da cidade para Kalev. Kalev ele recebeu os arredores da cidade de Hebron, mas a cidade de Hebron em si realmente era Ir Miklat, uma cidade de refúgio. Vekadesh Ir Miklat, veio perguntar Gemara, será que a cidade de Kadesh era Ir Miklat? Vertiv aí está escrito no Pasuk, Varei Mivtzar Atzadim, Tzar Vechem Edrakat Vekineret, Vekadesh Vedrei, Vein Chatzor, certo? O Pasuk traz várias cidades que eram cidades protegidas. Vetanya, Rima Lalu, Einosim Otam, Lotirim Ktarim, Velokrachim Gdolim, Ela Yarot Benoniot. Está escrito no Pasuk o seguinte, um Pasuk falou que a cidade de Kadesh era Arei Mivtzar, era uma cidade segura, uma cidade protegida, que tinha muralhas em volta. E tem uma breita que diz que as cidades-refúgio, Arim Malala, essas cidades-refúgio, não pode fazer delas nem Terim Tanim, nem aldeias muito pequenas, nem Krachim Gdolim, nem cidades muito grandes, metrópoles. Elayarot Benoniot. Cidades-refúgios têm que ser cidades medianas. Certo? A gente vai ver na continuação por quê, mas a priori não pode ser um lugar muito pequeno para o Goel Adam não vir nem muito grande para o Goel Adam não conseguir matar o cara dentro da cidade de refúgio sem ninguém ficar sabendo. Tem que ser uma cidade mediana. Então a gente vê que Kadesh era uma cidade grande, protegida, com muralhas, mas a priori Ir Miklat não pode fazer uma cidade muralhada. Então será que Kadesh realmente era Ir Miklat? A maravilhosa tem Kadesh, Avei. Tem dois Kadesh, tem 2 cidades chamadas de Kadesh. Tem uma cidade de Kadesh que realmente era uma cidade de refúgio, uma cidade mediana, e tem uma cidade de Kadesh que realmente era uma cidade bem protegida, era uma metrópole com muralhas, etc. Então tem 2 Kadesh, não é contraditório. A Maravashi que Gont Salikum Veakra de Salikum. Fala Maravashi, olha, aqui na região de Bavel a gente também encontra algo parecido. Tem uma cidade chamada Salikum e uma outra cidade chamada Akra de Salikum. Elas têm nomes parecidos, mas são 2 cidades. Então, assim também com relação a Kadesh. Então, paramos por aqui. Escolha.